Você já disse ou conhece alguém que disse ou ainda diz que o ex é narcisista? Que ele tinha essas atitudes porque ele é uma pessoa narcisista? Eu não tô aqui pra anular isso ou dizer que isso não aconteceu. Na verdade, eu quero trazer uma reflexão sobre isso. Será que todo homem que é controlador, que é egoísta, que tem atitudes egoístas, ele é narcisista? E um outro ponto que eu diria que é até mais importante do que esse. Por que é tão importante diagnosticar o outro como narcisista dentro de uma relação? Como isso impacta a mulher dentro da relação, né, com esse diagnóstico? Porque é muito importante a gente trazer esse termo narcisista que ficou tão comum e tão banal de certa forma, principalmente nas redes sociais, porque narcisista é um transtorno de personalidade. E não é sempre porque a pessoa é controladora, porque a pessoa é egoísta e te faz passar por alguns abusos que ela é uma pessoa narcisista, que isso justifica de alguma forma a atitude dela. Então, no episódio de hoje, eu quero trazer muito sobre essa reflexão, sobre por que é tão importante a gente diagnosticar o outro, por que isso mudaria algo, não é mesmo? E principalmente trazer a diferenciação do que é uma pessoa de fato que tem o transtorno de personalidade narcisista e o que é uma pessoa controladora, porque tem diferença. A começar porque o diagnóstico de narcisista, ele é um diagnóstico como todos os outros de transtornos. Então a gente precisa investigar, precisa ser realmente validado o diagnóstico. Não é uma lista na internet, um vídeo de 30 segundos na internet que vai te dizer se o outro é ou não, assim como qualquer outro diagnóstico, tá certo? Então fica comigo nesse episódio, tá muito rico de informações, rico de reflexões e que eu tenho certeza que vai ser muito válido. Para começar, eu quero começar com uma pergunta, né, pra gente já começar refletindo. Como que o termo narcisismo se popularizou tanto, né? É muito comum a gente ver nas redes sociais, vídeos ali, 5 sinais de que você está em um relacionamento com um narcisista, 7 frases que o narcisista fala. Eu até separei algumas frases aqui. Como identificar um narcisista em um relacionamento? Isso, de certa forma, tem um lado positivo, sim, né? Nós começamos a nomear, muitas mulheres começaram a nomear um relacionamento confuso, uma relação confusa que estava vivenciando. E nomear as coisas é muito importante, muito mesmo. Nós precisamos dar nome para que a gente consiga entender. Entender que a gente está passando por algo e entender também que nós não estamos passando por algo sozinhas. Isso é muito importante. Então, no consultório, principalmente, eu sempre, né, uma terapeuta cognitivo-comportamental, sempre começo falando sobre emoções, perguntando como você está se sentindo, como se sentiu durante a semana. Por quê? Porque as emoções, quando a gente nomeia, a gente dá o nome, características para aquela emoção, a gente consegue entender o que a gente passou, consegue entender tudo que permeou aquilo, porque um nome tem um significado, tem uma ramificação de coisas ali, né? Então é muito importante a gente nomear. Então, de certa forma, foi importante esse termo ser popularizado, porque muitas mulheres começaram a entender um pouco mais que um relacionamento ali não estava de todo normal, né? Vamos dizer assim. Mas no meio disso também, a gente traz uma problemática que é justificar o comportamento do outro. Ah, não, isso ele fez porque ele é narcisista. Ah, passei por tal situação porque ele é narcisista, entendi que ele é narcisista. Isso acaba sendo uma problemática, porque nós não podemos justificar o comportamento do outro
com algo que a gente entendeu que ele tem. Como eu falei no início, o transtorno de personalidade narcisista, ele é um transtorno, então ele precisa ser diagnosticado. Mas a gente precisa entender que o que a gente passa nem sempre é justificável dessa forma. Às vezes a pessoa só não é uma boa pessoa para se relacionar. Então, é importante a gente entender essas diferenciações, porque nem tudo justifica, entende? E é importante a gente entender que a gente não tem que descobrir um diagnóstico. A gente não tem que descobrir o diagnóstico do outro. Às vezes o outro nem tem um diagnóstico, como eu falei. Então, para, ir ramificando aqui e aí trazendo realmente o entendimento, o que é o narcisismo? Eu trouxe alguns pontos porque uma coisa é a gente falar que a pessoa tem traços, tem características de narcisistas. Outra coisa é a gente falar que a pessoa é narcisista, que ela tem o transtorno de personalidade narcisista. Então, eu trouxe alguns pontos que a gente encontra, inclusive no DSM, porque é muito importante isso, né? Porque ter comportamento é diferente de ter o transtorno. É a mesma coisa de qualquer outro transtorno. Se você pegar o livro do DSM, e eu falo porque a gente vê muito isso na faculdade, e quando a gente entra também na vida profissional mesmo, a gente pega o livro ali e começa, nossa, mas eu acho que eu tenho isso, nossa, mas eu acho que eu tenho aquilo. Isso por quê? Porque existem características que são comuns a todo mundo. Tem momentos que a gente passa que a gente vai se identificar ali. Mas outra coisa é você cumprir e suprir todos os critérios daquele diagnóstico. E principalmente sem passar pelos profissionais que são capacitados para poder te dar aquele diagnóstico. E como eu disse, eu trouxe algumas características porque é importante a gente entender isso também. Quando a gente fala do transtorno de personalidade narcisista, existe um padrão, que é importante, isso, existe um padrão de funcionamento, persistente ali de funcionamento, que envolve características de grandiosidade, necessidade de admiração, sentimento de merecimento e dificuldade de empatia. Só que aí entra o ponto também que eu digo que é um dos principais. Não é só em relacionamento amoroso. É na maioria das relações. E é importante essa observação, porque às vezes a gente observa que a pessoa é de uma forma com a gente no relacionamento. É diferente dela ter essas características e ser assim globalmente, com todas as relações dela. Então, ter um comportamento é diferente de ter o transtorno de personalidade narcisista. É importante a gente entender isso. Narcisismo e abuso, eles podem estar relacionados? Sim, eles podem. A gente não pode dizer que não. Até porque se uma pessoa tem esse padrão de comportamento, isso gera sofrimento nos outros e talvez até nela mesma. Existem características que são comuns a todos os seres humanos. A diferença é no padrão, é na forma de funcionar, Então, como eu disse, precisa ir nos profissionais certos para que eles possam realmente diagnosticar ou não. É diferente característica de transtorno. E a gente tem que ter muito cuidado em dizer que toda pessoa abusiva é narcisista ou que todo narcisista é abusivo. Por quê? Porque são características. Não significa que é um padrão. Que todas as pessoas que são abusivas são narcisistas ou que todo narcisista é abusivo. Não. A gente precisa observar as características e a persistência. E aí entra no ponto que eu quero chegar. Talvez a questão não é se a pessoa é narcisista ou não. Então agora eu vou ler aqui para vocês um exemplo, para vocês imaginarem mesmo uma situação. Imagina que você está em um relacionamento amoroso e você decide sair com a sua amiga. E aí o seu parceiro, diz que ele não gosta dessa amiga. E no começo parece só uma conversa, mas aí ele começa a questionar você. Por que você precisa sair com ela? Você vai mesmo? O que
Que horas que você vai voltar? Quem vai estar lá? Tem homem nesse lugar? E aí você percebe que toda vez que você sai, tem uma discussão. E aí depois de um tempo, você começa a evitar sair, porque vai gerar um desgaste, né? Vai gerar uma discussão. Não porque ele ou alguém tenha dito você tá proibida de sair, mas é porque você já sabe o que vai acontecer. E para evitar o conflito, você começa a abrir mão. Então, primeiro você abre mão de uma saída, depois você abre mão de uma amizade, de uma viagem, de determinadas pessoas. E aí, quando você percebe, você está organizando sua vida em torno das reações daquela pessoa. E aí eu vou te perguntar, essa pessoa é narcisista? Pensa aí. Pensou? Eu não tenho como saber. Com essa situação aqui, eu não tenho como dizer. Eu, como psicóloga, não diria. Não vou colocar minha mão no fogo. Só que, com essa situação que eu li, talvez essa não seja a pergunta mais importante. Se essa pessoa é narcisista ou não. A pergunta mais importante é: tem uma dinâmica de controle acontecendo. Por que essa dinâmica está acontecendo? Essa é a pergunta mais importante. E é o ponto que eu queria chegar. Porque esse é o ponto que merece atenção independente do outro. Ele merece atenção por você. Então, aí a gente vai entrar num outro termo, que é o controle coercitivo. O que é isso? O que é o controle coercitivo? De forma, né, mais simples, mais simplificada, a gente está falando de um padrão de comportamento que ele vai restringindo a sua liberdade, vamos assim dizer, né? Sua autonomia. Então, pode ser controle de amizade, pode ser isolamento da família, pode ser vigilância do celular, controle financeiro. Tem muitas formas disso acontecer. Intimidação, humilhação, formas mais sucintas e formas mais visíveis, né? Mais alarmantes ali. E muitas vezes essa percepção, ela começa a ser constantemente questionada. Porque o controle, ele não vai parecer controle, né? Muitas vezes não vai acontecer. O controle, ele vai estar mais disfarçado ali, vamos dizer assim, né? E às vezes ele vem como uma forma de chantagem, talvez, né? Eu faço isso porque eu te amo. Eu só tô cuidando de você, eu só quero cuidar de você. Se você realmente me amasse, você não precisaria sair com outra pessoa. E, pouco a pouco, o outro, ele vai te induzindo a agir, a fazer as coisas conforme ele quer. E é aí que entra um ponto muito importante que a gente tem que observar, porque é aí que muitas mulheres, elas começam a se perder. E aí eu volto lá no início do vídeo, da minha fala. É tão importante assim a gente diagnosticar o outro. É importante sim a gente dar nome. Dar nome às situações, nome às emoções, mas ter um diagnóstico ali, nomear o outro de algo, é tão importante assim, porque na minha visão, o mais importante é você entender onde você se perdeu. Por que que você se perdeu? Por que que você se deixou levar por essa situação? Lógico que aqui eu não tô dizendo que a responsabilidade é 100% sua. A culpa, não gosto muito dessa palavra, mas enfim, a culpa não é 100% sua. Mas a gente tem que entender que em toda situação que a gente se permite entrar, a gente tem sim uma responsabilidade quanto a ela. Porque, como eu disse, muitas vezes é bem sorrateiro, né? São formas e situações muito sutis,
essa era a palavra. São formas muito sutis de te levar àquilo. Mas foi você que foi permitindo. Foi você que foi deixando de fazer algo que você gostava. Foi você que foi deixando para não gerar um desconforto no outro. E aí você gera um desconforto em você. E isso é muito importante a gente observar, porque às vezes a gente faz isso, e não só em relação amorosa, mas em todas as relações, né? A maioria das relações a gente faz isso. A gente tende a querer deixar o outro bem, a querer deixar o outro confortável e se coloca em uma situação de desconforto. Até que ponto isso é justo? Até que ponto isso é certo? É importante a gente refletir sobre isso. E eu separei 5 perguntas que seriam interessantes, né, de se fazer ali quando você está vivendo uma experiência que talvez você não esteja tão segura assim, né? Acha que tem algo ali em alerta. A primeira é: eu consigo discordar dessa pessoa sem sentir medo da reação dela? Eu continuo tendo liberdade para manter minhas amizades, minha família, meus interesses e a minha individualidade? Eu sinto que eu preciso controlar o meu comportamento para evitar conflitos? Minha percepção dos acontecimentos, ela é constantemente questionada ou distorcida? E a última: eu estou me tornando uma versão cada vez menor de mim mesma para que essa relação ela funcione, para que essa relação continue? Nenhuma dessas perguntas ela exige um diagnóstico. Ela exige reflexão sobre a relação em que você está. Ela precisa que você olhe para você. Elas, né? Essas perguntas precisam que você olhe para você e para a relação que você está vivendo. Independente da pessoa ter um diagnóstico ou não de narcisismo, você precisa entender se você está bem e feliz nessa relação que você está sustentando. E essa que é a grande diferença. E que eu falei que a pergunta mais importante não é sobre o outro. É sobre você. É sobre o que você está vivendo. Então, por mais que muitas vezes, quando a gente está em um relacionamento que não tá legal, a gente se segura porque teve momentos bons que a gente viveu nele. Nossa, mas ele é carinhoso. Nossa, mas aquele dia ele me deu tal presente, né? Nossa, mas isso aconteceu. Nossa, mas aquilo. A gente tem que saber pesar. A gente tem que saber dosar. E eu gosto muito de fazer isso com os meus pacientes que estão em um relacionamento e que às vezes estão pensando: nossa, será que eu termino? Será que eu não termino? Gosto muito de fazer isso, que é trazer 2 pontos. Por que você está com essa pessoa? Por que você não quer estar com essa pessoa? E além de listar, é colocar pesos em cada característica dessa. Porque às vezes tem uma situação ruim que ela pesa bem mais do que uma situação boa. Ou o contrário, às vezes tem uma situação ruim que ela pesa bem menos. Às vezes a gente está dando um peso X, mas na verdade pesa menos X do que uma situação boa. Porque isso traz o que é importante pra gente. Se a gente está em um relacionamento, é porque precisa ter troca. E também porque a gente admira aquela pessoa nas atitudes menores dela, não só nas maiores. E é importante a gente entender isso, a gente trazer essa reflexão. O que eu quero pra mim, o que o outro tá me dando nessa relação e o que eu estou dando pro outro também nessa relação. Porque às vezes é a gente que não tá sendo a parte muito legal e saudável do relacionamento também. Então, o que eu queria trazer com esse episódio era uma psicoeducação, porque a gente precisa entender que não precisa diagnosticar o outro e que nem todas as características nossas ou do outro, ela quer dizer que a gente tem um diagnóstico. Principalmente se você viu um vídeo de 1 minuto na internet, por favor, procure os especialistas para você ter um diagnóstico ou não. É muito importante isso. E também porque a gente precisa se conhecer, a gente precisa se entender e a gente precisa entender principalmente as relações em que nós estamos. Porque as relações que nós estamos e que nós vivenciamos, elas dizem sobre nós. Elas
elas mostram o que é importante para nós, se a gente está bem ou não. Então é muito importante isso. E isso começa com a observação. Observação de si e da relação em que você está. Então, o episódio de hoje foi isso. Espero que você tenha gostado e que tenha feito alguma diferença para você de alguma forma. Comenta aqui embaixo, compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir isso. E eu vou amar ver a troca, né, entre nós. Então, deixa um comentário, por favor, para eu saber se você já teve, já vivenciou ou já, né, viu de alguma forma uma relação assim. É muito importante a gente entender, como eu disse, nós mesmos e as relações em que nós estamos. A gente não pode só passar, a gente tem que entender e vivenciar de fato tudo aquilo que nós estamos vivendo.